Bom dia, oitavo ano. Boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Professor David aqui. Espero que todos estejam bem, que tenham tido uma ótima semana, que estejam tendo uma ótima semana, uma ótima segunda, terça, quarta, quinta, sexta, depende de quando você estiver vendo esse dia. E que também tenham um ótimo final de semana, tá, pessoal? Vamos iniciar mais uma aula. Dessa vez veremos artes. Diferentemente, né, do que a gente já está acostumado, português, hoje nosso conteúdo abordado será o conteúdo de artes. Vou colocar o cabeçalho aqui, artes, Ok, pessoal, artes, professor David Diniz, vamos lá. Hoje a gente vai estudar, na última aula a gente falou sobre cores, né? A tonalidade das cores, cores primárias, secundárias, terciárias, né? A composição delas, como elas são formadas, a origem das cores, as possibilidades de criação de novas cores a partir das cores já existentes. Estudamos tudo sobre as cores, enfim. Hoje vamos falar sobre a arte egípcia. Vamos falar um pouco sobre essa arte muito marcante, né? Quem já deve, vocês certamente já devem ter visto, mesmo que não tenham reconhecido, mas já devem ter ouvido falar ou até mesmo visto alguma arte egípcia. Ela é muito relevante no nosso dia a dia. Foi uma arte que, na verdade, marcou muito, especialmente pela a sua referência, com a sua associação com a religiosidade, né? A gente vê muito na Bíblia, né, que costuma ler a Bíblia, fala muito sobre o Egito, né, Faraó, etc. Mas além daquilo, há muito mais, né? A história do Egito, mesmo depois da morte, da ressurreição de Jesus, o Egito ele continuou ainda, né? E na verdade existe até hoje, né? Só que não é como a gente imagina, né? Aquele lugar de areia, deserto, não. Mas enfim, a arte egípcia ela marcou muito, pessoal. E ela é muito interessante. Vamos dar uma olhadinha aqui, primeiramente em alguma das artes, e depois vamos entender um pouco mais sobre essa arte, tá bom? Como ela surgiu e sua função. Vamos lá. Pronto. Aqui nós temos um exemplo de uma arte funerária. Olha bem que interessante. Vejam os traços, né? Vejam os detalhes que os artistas usaram para fazer essa arte. Eu, pelo menos, considero a arte egípcia, pessoal. Uma opinião pessoal, claro, né? Uma das talvez mais difíceis de se realizarem. Porque, de fato, pessoal, a artística, a arte egípcia, ela, se você parar para perceber, ela tem muitos detalhes, ela tem muitos traços, coisas que você normalmente não vê, não encontra em outros locais, em outras obras, né? Ela realmente é uma obra muito interessante, tá bom? Então, na minha opinião, a arte egípcia, ela é uma das mais difíceis de se realizar, também não de se compreender, porque os egípcios, eles eram, na verdade, um pouco diretos, né, no que eles queriam falar. Eu não sou especialista em arte egípcia, eu não sei muito sobre essa arte, mas as obras dele não tinham muitos sentidos internos, né? Sentidos implícitos. Eles eram muito explícitos, né? No que eles queriam fazer, no que eles queriam passar. Então, mas de qualquer forma, eu acho muito interessante essa arte egípcia. Eu acho que é muito detalhado. Também até o material, né? Porque na época que foram feitas a maioria das obras egípcias, não se tinha tanto conhecimento tecnológico quanto a gente tem hoje. Então, consequentemente, naquele período, a produção artística era um pouco mais manual do que hoje. Hoje você pode fazer arte com o computador, né? Você pode abrir o Paint aí no seu computador e fazer um monte de traços. Até aqui mesmo no Zoom, eu consigo fazer uma arte, né? Com a ajuda tecnológica e conseguir, assim, expressar meu sentimento. Porém, lá atrás, naquele período, não tinha esses recursos. Até mesmo a tinta era de difícil acesso. A aquisição de tintas e materiais de pintura
eram realmente difíceis de se manter. Né? Apesar de eles serem muito focados nisso, apesar de eles darem muita importância a isso, mas não era que nem os dias de hoje, né? Que a gente tem essa facilidade em encontrar, em ter acesso. Hoje qualquer pessoa pode se tornar um pintor declarado, né? Você pode pegar uma tinta, né? Um quadro e expressar o seu pensamento, o seu sentimento através desse quadro, né? Não tem problema nenhum. Mas antigamente era um pouco mais complicado ter esse acesso, né? Então, vamos ver outra aqui. Olha para aí que interessante, gente. Vejam só. A gente vê que é uma pintura na parede, né? Aqui a gente vê alguns como se fossem utensílios de cozinha. Essa pintura é de 4.000 anos, olha para isso. Encontradas na tumba da sacerdotisa Hepet. Representam a sociedade da época. Olha, como eu falei, gente, eles são bem diretos, tá? Eles não têm muito implicidade, né? Eles não são muito implícitos, eles são mais explícitos naquilo que eles querem passar e transmitir. Então, essa visão que eles tinham da arte contribuiu bastante para o entendimento da mesma. Porque algumas artes até hoje, pessoal, a realidade é que algumas artes até hoje elas não conseguiram ser interpretadas, não conseguiram ser lidas, porque nenhum artista conseguiu realizar uma análise coerente de algumas obras, pelo fato de elas não conseguirem, não terem traços ou características suficientes para que o artista, o leitor, pudesse interpretá-la. Já os egípcios não. As obras deles são muito fáceis de serem interpretadas, né? São fáceis de interpretação. Isso contribuiu bastante, né, para que a gente pudesse entender o que é que eles queriam passar. Esse aí é um exemplo mesmo, né? É uma pintura de que eles mostram como a sociedade funcionava naquela época. Talvez a questão hierárquica, talvez a questão do serviço, né, a escravidão que teve muito no Egito. Então eles expressavam isso dessa forma bem simples e bem direta, ok? O faraó contratava artistas para desenhar e pintar nas paredes das pirâmides, que viriam a ser os seus túmulos. Essas pinturas detalhavam a vida deles e seu entorno, de modo que essa arte registra parte da história do Egito. Como eu falei para vocês, a arte deles não tinha segredo. Nessa aqui, pelo menos, eles pintavam representando a sociedade, como funcionava, como era o modelo, né, de sociedade do Egito. Okay? Então, aqui é um túmulo, né, para eles era um túmulo, e nesse túmulo aí, eles realizavam essas pinturas. Né? O faraó, ele era um artista, ele era um apreciador de arte, porque ele contratava artistas para ir e realizar as pinturas. Então, quer dizer que ele era um apreciador, viu? O faraó aí era um apreciador, tá vendo? Ó. Nessa sociedade, a arte era produzida de forma padronizada e não dava espaço para criatividade. Ou seja, era como se tivesse um padrão de arte. Tá? Eles só podiam pintar seguindo aquele padrão, não poderia fugir daquele padrão. Né? Ou, por exemplo, o faraó estabelecia que queria a arte tinha que ser assim, e os artistas não tinham o direito de contestar. Eles tinham que apenas seguir o que o faraó tinha mandado, né? Ordenado, né? Era uma ordem, né? Dessa maneira, foi realizada uma arte anônima, pois o importante era a perfeita realização das técnicas executadas e não o estilo dos artistas. Um problema, pessoal, da arte egípcia foi essa. É que, como vocês puderam ver aí, não importava o estilo do artista, eles não estavam se importando com isso. Eles queriam saber mesmo que eles queriam que a arte fosse realizada daquela forma, que eles queriam, e não como o artista queria, entende? Então, tinha que ser da forma que Faraó mandava, da forma que eles mandavam, não da forma que os artistas queriam. Então, de certa forma, era uma imposição, tá? Eles impuseram muitas coisas
que gerou, né, nessas artes aí anônimas, ou seja, eles tinham que pintar anonimamente, porque não tinham liberdade de expressar seus sentimentos com a arte, devido ao fato de ser algo padronizado. Tá? Tinha esse padrão, então, por ter esse padrão, eles tinham que seguir aquele padrão, não podiam pintar da forma que eles queriam. Tá bom? Agora vamos tentar entender um pouco mais da história, pessoal. Deixa eu colocar aqui algumas características da arte egípcia. Ou seja, até então a gente viu aí que as pinturas representavam a sociedade egípcia e que os artistas não tinham direito de escolher seu estilo. Eles tinham que seguir o padrão, ok? Eles tinham que seguir aquele padrão que fora estabelecido. Vamos prosseguir aqui. Vamos falar um pouco das cores e tintas na arte do Egito Antigo. As tintas utilizadas nessas pinturas eram extraídas da natureza. Olha, lembra? Como a gente viu na nossa primeira aula sobre cores, as principais cores originais, elas são extraídas da onde, pessoal? Da natureza. Né? O restante são cores artificiais, ou seja, não são cores originárias, né? São cores falsier, vamos dizer assim, de passagem, né? Feita por uma composição química, não da sua origem. Preto, que é chamado de Ken, associado à noite e à morte. A cor preta era obtida do carvão de madeira ou de piroluzite, óxido de manganésio do deserto do Sinai. Eu acho que ele quer dizer manganésio. Manganésio mesmo, não é magnésio. Pensei ter lido magnésio. Então, era obtida do carvão de madeira ou do piroluzite, que é o óxido de manganésio do deserto do Sinai. Então, lembra que na nossa primeira aula sobre a aquisição das cores, a gente aprendeu de onde as cores primárias tinham se originavam, né? Elas tinham aí uma origem do que? O preto, por exemplo, não me recordo muito bem agora, mas eles também tiravam na madeira. O vermelho, né? De como fosse tipo de fruta, né? Então, a origem dessas cores eram algumas conhecidas, né, por eles e outras desconhecidas, mas os egípcios aí mesmo, eles já conheciam essas fontes de cores, extraíam-nas de lá. Ou seja, as cores foram extraídas desses materiais aí. E eram cores originais, tá, gente? Por serem extraídas da fonte, eram cores originais. Branco, edge, era extraído do cal ou do gesso. O branco simbolizava a pureza e da verdade. Olha que interessante. Ou seja, enquanto o preto tem um tom de morte, de escuridão, noite, o branco ele tem um tom de pureza, verdade, transparência. Então, novamente a gente está estudando as cores e a gente está vendo que as cores representam sentimentos, né? Como a gente também vai ver em outras aulas do pessoal. As cores, elas representam sentimentos. Dependendo da cor que o artista usar, ele quer expressar um sentimento.
Então, pessoal, como a gente está vendo aí, as cores representam esses sentimentos. Pelo menos na arte egípcia, o preto e o branco representam isso aí. Vamos já continuar analisando as outras representações das cores. Pronto. Vermelho, Dasher, representava a energia, o poder e a sexualidade, e era encontrado em substâncias ocres. A gente vê na nossa sociedade, pessoal, que normalmente, até essas cores mesmo, hoje em dia, elas permeiam a nossa sociedade. O pessoal associa muito branco com alguma coisa limpa, né? Com alguma coisa transparente. O preto associa com alguma coisa ruim, né? Com alguma coisa, sabe? Como é que eu posso dizer? Alguma coisa negativa, né? O vermelho com alguma coisa erótica, né? Alguma coisa sexual, né? Já a questão verde, aqui no caso a regeneração nem tanto. No verde, né? No nosso caso, verde e azul, representam energia, né? Representam o quê? Alegria, felicidade, sentimentos bons, sentimentos positivos, né? Pronto. Aqui também o céu se associa, o azul se associa ao céu. A gente pode ver que essa arte egípcia, ela tem grande influência, teve, né? E ainda continua tendo grande influência na nossa sociedade. Inclusive, várias expressões surgiram a partir dessas concepções de arte do Egito. A gente, por exemplo, fala aí, né? A coisa está preta quando alguma coisa está ruim. Então, a gente associa o preto, a cor preta, com alguma coisa negativa. Então, isso é um exemplo de que a arte egípcia e as suas concepções influenciaram, de fato, a nossa sociedade e continuam influenciando não apenas a arte egípcia, como várias outras artes aí ao redor do mundo, vários outros movimentos que também influenciaram o nosso cotidiano, tá bom? Vamos continuar aqui. Amarelo, Ket, estava associado à eternidade e era extraído do óxido de ferro hidratado, limonite. Então, o amarelo representa a eternidade. Verde simboliza a regeneração e a vida e era obtido da malaquite do Sinai. Então, verde, né, ele tem um significado de regeneração, de vida, né, quase igual ao que eu tinha descrito, onde o verde e o azul falam sobre alegria, de pensamentos positivos, mas nesse caso aqui o verde fala sobre regeneração e vida. Azul, Kezebed, extraído do carbonato de cobre, o azul estava associado ao rio Nilo e também ao céu. Então, o azul lá, o rio Nilo para eles era também um rio sagrado, né, para eles, o rio Nilo. E o céu, né, na religião também, a gente sabe que é muito venerado, né? Então, o azul para eles também representava uma coisa boa. E quase igual ao branco, né? Representava também uma coisa boa. Agora, pessoal, a gente vai para as características. Deixa eu só copiar aqui, né, para vocês passarem para o caderno de vocês. O amarelo representa o quê? Representa eternidade. O azul representa céu e o rio Nilo. Pronto. Ok, pessoal. Eu não vou colocar de onde se adquire, porque isso, pelo menos para a gente, não é relevante agora. O que é relevante, que é e vai ser relevante para nós nessa aula, é saber as representações das cores, ou seja, o que essas cores representavam para eles. Mas a origem dessas cores para eles não é importante, não é relevante para nós, pelo menos agora, tá?
Vamos observar agora algumas características dessa obra, da pintura, né? Existiam muitas normas a serem seguidas na pintura e no baixo relevo produzido no Antigo Egito. Ou seja, gente, aquilo que a gente já tinha comentado já tinha falado no começo, né? Tinha que seguir as regras impostas por eles. Os autores, os artistas não tinham liberdade de pintar como hoje. Hoje, se você pegar um papel, você pode expressar um sentimento de raiva, de angústia, de alegria, de dor, de traição, de rancor, de amor, de alegria, de perdão. Você pode expressar qualquer tipo de sentimento. Os artistas não. Então, eles se sentiam, de certa forma, reprimidos por não poderem expressar aquilo que estavam sentindo. Tinham que seguir o padrão do faraó, né? Das pessoas responsáveis pela imposição das leis da arte. Se eles quisessem que você pintasse um quadro azul, você tinha que pintar um quadro azul. Se ele quisesse que você colocasse um tom mais feliz, mais alegre, você tinha que botar um tom mais feliz e mais alegre. Tinha que seguir todo esse protocolo, tá bom? Pronto. Então, eles tinham muitas normas a serem seguidas, né? A ausência de 3 dimensões, ausência de sombra, utilização de cores convencionais. Então, eles tinham que seguir essas 3 características se quisessem utilizar o estilo de pintura egípcia, tá? Não poderia ter essas 3 dimensões, tinha que obrigatoriamente ter a ausência de sombras e a utilização, e era necessário fazer a utilização de cores convencionais, tá? Era necessário. Lei da frontalidade. A lei da frontalidade é a característica mais marcante na pintura egípcia, tá bom? Essa regra determinava que o tronco das pessoas deveria ser representado de frente, enquanto a cabeça, pernas e pés exibidos de perfis. Por isso que as obras egípcias têm aquele formato, né, esquisito, né? Onde parece que a pessoa está de frente, de lado, sei lá. Bem, isso aí para eles era uma lei, tá vendo? Ou seja, eles estavam como se fosse de frente e a cabeça também. É uma coisa bem, sabe, esquisita, ó. Normalmente fazer a leitura, olha. O tronco das pessoas, o corpo deveria ser representado de frente, enquanto a cabeça, pernas e pés exibidos de perfil. Ó que estranho. O corpo estava para frente e o pé de lado. Tá vendo? Ó, o corpo para frente assim, e o pé e a mão para o lado, como vocês estão vendo aí, ó. Então, fica uma coisa esquisita, né? A cabeça para cá, o corpo para frente e a mão também, né? As mãos, os pés e a cabeça, né? Ficam virados para cá e o corpo para frente, é como se fosse assim. As obras eram sempre assim, né? Então, é uma coisa um pouco esquisita, né? Mas um pouco diferente, né? Ó, vamos pesquisar um pouco mais sobre essa lei da frontalidade. Deixa eu colocar um pouco mais aqui. Ou seja, era necessário pintar as pessoas com os pés, pernas, mãos e cabeça para o lado, enquanto o corpo permanece em posição frontal. Então, era uma lei, né, gente? Basicamente uma lei. Eles tinham que seguir esse padrão, eles tinham que seguir
esse padrão, né? Essa regra estipulada. Todas as obras egípcias, se vocês perceberem, é só a mão assim para lá, o corpo para frente, né? Agora vocês entendem o porquê. Isso se chama lei da frontalidade, que eles criaram lá. Talvez representassem alguma coisa para eles, a gente vai ver ao decorrer da aula. Lei da frontalidade. Vamos lá. Tem uma citação aqui muito interessante. O historiador de arte Ernst Gombrich. O nome dele literalmente só tem uma sílaba, uma vogal. Olha o que é que esse historiador disse aqui sobre a arte dos egípcios. Vale a pena pegar um lápis e tentar reproduzir um desses desenhos egípcios primitivos. Nossas tentativas vão sempre parecer inábeis, assimétricas e deformadas. Pelo menos as minhas parecem, pois o sentido egípcio de ordem em todos os detalhes é tão poderoso que qualquer variação, por mínima que seja, parece desorganizar inteiramente o conjunto. Ou seja, se você cometer um pequeno erro simétrico na geometria das imagens, você vai deixar a foto completamente sem nenhuma lógica. A foto vai ficar esquisita. E isso a gente pode ver, se a gente fizer alguma alteração, né, a gente vai deixar, porque mesmo que esteja dessa forma, mas ainda assim faz sentido, né? A gente vê que faz sentido, não fica feio, sabe? Fica legal dessa forma, essa lei da frontalidade, né? Mesmo que esteja de lado, mas ainda assim é interessante, que a gente consegue visualizar de uma forma interessante. Mas se a gente cometer qualquer errinho assimétrico, a gente vai deixar a pessoa deformada, né? O rosto ele fica deformado. Entendeu? Então isso é muito legal, isso é muito interessante. Tá? É uma coisa que é bom, vale a pena a gente estudar para entender como eram feitos esses traços nele. Ok, pessoal, vamos lá continuar. Pronto. Aqui são alguns exemplos de algumas esculturas egípcias. Tá? Ó. A maior parte das esculturas do Antigo Egito são representações dos faraós e dos deuses, apresentados em formas frontais. Novamente, sempre de frente, tá? Então, quase sempre, a lógica, eles ficam de frente, eles pintam a pessoa de frente, tá bom? Então, como ele diz aí, também, eles, a maioria das vezes, eles só pintavam os faraós e os deuses. Então, a arte egípcia, ela era muito limitada, pessoal. A gente já viu aí que eles não podem o quê? Pintar da forma que querem. Eles têm que pintar de acordo com o que é estabelecido, tá? Isso aí já limita muito, né, a arte, já de certa forma já limita uma boa parte da arte. Outro fator é que eles basicamente só pintavam deuses, deuses e reis do faraó, só. Não tinha outro tipo de pintura, eles não pintavam, sei lá, uma flor, um gato, um cachorro, não. Eles pintavam, na maioria das vezes, alguma questão hierárquica. E se pintassem, se viessem a pintar um cachorro, um gato, talvez seria por alguma relação com os deuses ou algum rei egípcio. Então, ó, as esculturas do faraó eram representadas sempre na mesma posição, homem de pé e com o pé esquerdo à frente. Ó, tá vendo aqui? Todos os faraós têm essa mesma posição. Faraó, pessoal, para quem não sabe, é como se fosse o rei do Egito, tá bom? Naquele tempo eles não trabalhavam com essa nomenclatura, essa dinastia aí de rei. Era faraó, era a autoridade máxima no Egito. Então, uma curiosidade, né?
Todos os faraós eram pintados de forma... Entendi. Muito interessante isso. Eu não sabia desse detalhe, não. Muito interessante. Agora que eu fui perceber, todos os faraós eram pintados de forma com a perna esquerda para frente. Eu nunca tinha percebido isso. Muito interessante. Será que isso quer representar alguma tradição? Será que isso representava alguma coisa do Egito Antigo? Não sei, vamos descobrir. Homem de pé e com o pé esquerdo para frente. Homem sentado de pernas cruzadas ou sentado com a mão esquerda apoiada na coxa. Eles tinham alguma questão com a perna esquerda. Eles tinham alguma tradição, alguma coisa relacionada com a perna esquerda, que eles davam muita ênfase nisso. Se não pintassem o faraó com a perna esquerda para frente, ele tinha que estar com a mão na perna esquerda. Muito interessante isso. Com a mão esquerda apoiada na coxa. Interessante. Aqui algumas características da escultura, as formas estáticas, formas isentas e segmento de convenção, em pé ou sentado. Gente, eu acho que as características mais importantes quanto às obras do Egito foram essas. Primeiro que a gente viu aí, vamos voltar para o nosso quadro virtual. Nós vimos aí que as pinturas representavam a sociedade egípcia junto com a hierarquia, né? Eles pintavam muito os deuses egípcios, pintavam muito os faraós, né? Toda aquela hierarquia, né? Então a hierarquia era mais contemplada quando tinha essa questão da pintura, né? Era o que eles contemplavam. Os artistas não tinham direito de escolher o seu estilo, eles tinham que seguir o padrão, ou seja, eles não podiam dizer, eu quero fazer assim, quero fazer assado. Não, tinham que fazer aquilo que estava estabelecido pelas leis lá da arte. Tá? Então isso, de certa forma, limitou. Acho que grandes artistas egípcios poderiam ter surgido dessas... se não tivessem essas regras, essas imposições, mas como tiveram, né, temos que nos contentar com as artes que restaram e ainda assim são admiráveis, diga-se de passagem. As cores representavam sentimentos que o artista queria passar, como na verdade em quase todos os movimentos artísticos, as cores sempre têm alguma coisa a ver com o sentimento. Sempre as cores representam algo. Não é apenas na pintura egípcia, na arte egípcia, mas também em outros tipos de artes, a cor também ela pode expressar um tipo de sentimento. O preto indica morte, né? Noite, escuridão, uma coisa ruim, né? Uma coisa negativa. O preto para eles expressava uma coisa. Então, quando tivesse uma pintura com alguma coisa preta, era porque eles queriam enfatizar uma coisa ruim, né? Uma coisa negativa, tá bom? Branco, para eles expressava a pureza, a verdade, a transparência. Então, se tivesse uma pintura com branco lá, é porque eles queriam expressar algum tipo de sentimento bom, sentimento de verdade, de confiança, né? Confiabilidade, etc. Amarelo representava para eles a eternidade, talvez por isso que a maioria das suas obras tem amarelo, né? Eles também acreditavam nessa questão de viver eternamente, né? Também nas questões das maldições, né? Eles tinham muito isso. Então, o amarelo para eles representava a eternidade, a vida imortal. Azul representava o céu e o rio Nilo. O rio Nilo também para eles é sagrado, né? Muito importante, muito conhecido por todo mundo. É o rio Nilo, para eles é de super importância e o azul representava esse rio. Verde representa a regeneração, né? Regeneração de vida, regeneração de pensamentos, de sentimentos e tudo mais, né? E temos aí a lei da frontalidade, que era necessário pintar as pessoas com os pés, pernas, mãos e cabeça para o lado, enquanto o corpo permanece em posição frontal. Ok, pessoal? Então, acho que essa parte aí é muito interessante. E também aquela questão de que o faraó sempre é pintado com a perna esquerda para frente,
Isso poderia talvez representar alguma tradição deles. Como eles tinham muitas dessas tradições, né, talvez isso representasse para eles algum tipo de tradição, algum tipo de ritual sagrado, né? Muitas das coisas, pessoal, infelizmente a gente não pode saber, não tem como saber, porque não vivemos o contexto histórico no qual essas artes aí surgiram, né? Mas a gente pode ficar aí com isso aí, tá bom, pessoal? Então, hoje, por hoje é suficiente. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, eu espero que vocês tenham aprendido. Eu mesmo descobri algumas coisas aqui que eu não sabia sobre essa arte egípcia. Uma coisa muito interessante, esse fato mesmo da frontalidade é muito interessante, que o desenho geométrico do egípcio ele segue esse padrão de frontalidade, né? Então, braços, mãos, pés e cabeça laterais, corpo frontal. Tá bom? Então foi isso, pessoal. Fiquem com Deus, tenham uma boa semana, bom descanso, regenerem suas baterias, estudem e pesquisem, pessoal. Conteúdo nunca é conhecimento, nunca é demais. Pesquisem, aprendam mais, fortaleçam o conhecimento de vocês, que certamente isso aqui vai ajudar vocês, tá bom? Então, fiquem com Deus. Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem falar comigo lá no Class App, estou à disposição de vocês. Pode me procurar lá, vocês sabem como é que faz, tá bom? Qualquer dúvida, pode falar sobre essa arte, tá bom? Semana que vem vamos estudar, vamos ver se dá para a gente continuar um pouquinho na arte egípcia, né? Vamos ver aqui nosso cronograma, porque a gente tem umas coisinhas ainda que são boas de a gente estudar, tá bom? Mas se não der, a gente já vê outro tipo de arte e outro tipo de manifestação artística, tá bom? Então, tenham uma boa semana, vejo vocês na semana que vem. Tchau, gente, e com Deus.